Bom, galera, com esta aula nós finalizamos nossa sessão de porcentagem e a partir da próxima aula nós estaremos dando início ao nosso estudo de matemática financeira. Vamos lá. Um capital aplicado rende no primeiro trimestre 20% e no segundo trimestre seu rendimento é de 25%. Nessas condições, esse capital, no final de 2 trimestres de aplicação, terá um rendimento percentual de... Então, nós já sabemos como proceder, vamos montar nosso esquema. No primeiro trimestre rendeu 20%, o fator de multiplicação é 1,2%. No segundo rendeu 25%, o fator de multiplicação é 1,25%. Multiplicando esses dois fatores, eu tenho 1,5%. Ou seja, multiplicar por 1,5 significa dizer que houve um aumento de 50%. Vamos ver? 1 mais I sobre 100, que é a taxa, é igual a 1,5. E aí eu resolvo da seguinte forma. 1 sobre 100 é igual a 1,5 menos 1, que eu tenho 0,5. E cruzando aqui, I é igual a 50%, porque 0,5 vezes 100, 50. Ao multiplicarmos uma grandeza por 4, o percentual de aumento será, vejamos, 1 mais I sobre 100, 1 mais taxa é igual a 4. Então, I sobre 100 é igual a 3, porque 4 menos 1, 3. E multiplicando aqui, eu tenho que I é igual a 300%. Portanto, multiplicar por 4 corresponde a um aumento de 300%. Supondo que a cotação do dólar comercial aumentou 90% no primeiro semestre de 2022 e sofreu uma desvalorização de 20% no segundo semestre de 2022, então, nessas condições, podemos afirmar que no ano de 2022 a cotação do dólar comercial aumentou. Vamos lá montar nosso esquema. Então, olha só, no primeiro semestre eu tenho um aumento de 90%. Aumentar 90% significa multiplicar por 1,9. No segundo semestre, eu tive uma queda de 20%, ou seja, diminuir 20% significa multiplicar por 0,8. E multiplicando esses dois fatores aqui, eu tenho que corresponde a uma multiplicação por 1,52. Ou seja, multiplicar por 1,52 é um número maior que 1, corresponde a um aumento de 52%, galera. Vamos operacionalizar? 1 mais taxa é igual a 1,52, ou seja, 1 mais taxa é o fator de multiplicação. E aí eu resolvendo isso aqui, eu tenho que 1 sobre 100 é igual a 1,52 menos 1. Passo 1 para cá. E aí eu tenho 0,52 é igual a I sobre 100. E cruzando aqui, resolvendo, eu tenho que I é igual a 52%. Beleza, tranquilo. Uma loja vendia uma TV por R$2.000. No Dia das Mães, a loja anunciou uma promoção oferecendo 20% de desconto em todos os produtos do estoque. Qual o preço final da TV depois do desconto? Então olha só, gente, isso é uma coisa que pode acontecer no seu dia a dia. Você chega numa loja, tem um produto que custa um valor e o vendedor diz para você que tem um certo desconto. E aí você já sabe calcular. Como é que você vai fazer? Você tem uma televisão de R$2.000, tem um desconto de 20%. Você vai fazer o quê? Multiplicar por quanto? Então, o valor da TV é R$2.000, o desconto é de 20%. Você vai subtrair 20% de R$2.000. Significa multiplicar por quanto, gente? Qual é o fator de multiplicação? 0,8. Não é assim? Não é o complemento para 100? E aí, multiplicando 2.000 vezes 0,8, você vai fazer o seguinte. Vai deslocar a vírgula 3 vezes. 1, 2, 3. Que número você forma? 1.600. Porque desloca a vírgula 3 vezes, mas são 2.000. Olha só, gente, essa questão da OBMEP. Um trabalho de matemática tem 30 questões de aritmética e 50 questões de geometria. Júlia acertou 70% das questões de aritmética e 80% do total de questões. Qual o percentual das questões de geometria que ela acertou? Vamos lá, vamos com calma. Questões de aritmética são 30 questões. Questões de geometria, nós temos 50 questões. Júlia acertou quanto de aritmética? Ela acertou 70% das questões de aritmética. Então, calcular 70% de 30 questões corresponde a multiplicar 30 vezes 0,7. 0,7 é o valor unitário da porcentagem 70%, que é 70 sobre 100. E 30 vezes 7, eu tenho que ela acertou 21 questões de aritmética. Mas de todas as questões ela acertou 80%. Então basta calcular. Aí eu tenho 50 questões de geometria mais 30 questões de aritmética. Eu tenho ao todo 80 questões. E 80% de 80 basta multiplicar 80 por 0,8. 8 vezes 8, 64. Então ela acertou 64 questões no total. Preste atenção, não é isso que eu quero saber. O acerto de geometria. Vamos lá. Ela acertou 64 questões no total, menos 21 questões, que foi o acerto de aritmética.
ela acertou 43 questões de geometria. Agora, essas 43 questões representam quanto por cento do acerto de geometria? Vamos ver? Então, olha só, o cálculo do percentual. X% de 50, por que de 50? Porque 50 corresponde ao total de questões de geometria. Então ela acertou X% de 50, que corresponde a 43 questões. Então vejamos, 50x sobre 100, eu só fiz rearrumar isso aqui, escrever 50 vezes x, 50x sobre 100 é igual a 43. Irei simplificar esse 50 por esse 100, que vai ficar 50 dividido por 100 dá 1, que fica x em cima. E 100 dividido por 50 dá 2. Então vejamos, x sobre 2 é igual a 43. Aqui fica fácil agora, x é igual a 2 vezes 43, que corresponde a 86% de acerto de geometria. Beleza? Bom, gente, a partir de agora algumas questões do Enem para a gente responder, certo? O quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Então tem um quadro aqui, internet R$120, mensalidade escolar 700, mesada 400. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos, respectivamente, de 20% e 10%, necessitando manter o valor da despesa mensal total com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho. Qual será a porcentagem da redução da mesada? Gente, a questão é o seguinte: eu gastei um valor nesse mês atual e as coisas tiveram aumento, tipo internet e mensalidade escolar. Só que eu quero pagar no mês seguinte, após esses aumentos, o mesmo valor da despesa que eu paguei no mês anterior. E para que isso aconteça, eu vou ter que sacrificar a mesada do filho. Então vejamos, olha só, mês atual, internet 120, escola 700, mesada 400. Isso me dá um total de 1.220. Só que aí, no mês seguinte, a internet teve um aumento de 20%. E aumentar 20% significa multiplicar por 1,2, que é o fator de aumento. E aí eu tenho R$144. Então a internet passa a valer nesse mês R$144. A escola tem um aumento de 10%. Aumentar 10% significa multiplicar por 1,1, que é o fator de aumento. Então dá 770. E a mesada continua a mesma por enquanto. Por que por enquanto? Porque somando tudo isso aqui, dá um total de despesa de 1.314. Só que a pessoa não quer pagar 1.314, quer continuar pagando 1.220. E para isso vai tirar o que passou da mesada do filho. Então olha só, 1.314 menos 1.220, eu tenho que reduzir da mesada R$94. E aí eu quero saber o seguinte: quantos por cento eu tenho que reduzir da mesada? Isso é fácil de calcular. Eu vou calcular o seguinte, olha só, eu tenho uma mesada de R$400 e quando eu calculo X% dessa mesada, eu tenho 94, ou seja, o que eu quero saber é quanto 94 representa em percentual de 400. Basta eu fazer assim. Desta forma eu tenho 4x é igual a 94. Por que 4x? Porque eu corto aqui, né, divido 400 por 100 e 100 por 100. Então eu corto esses dois zeros aqui, que dá 4. E 4x é igual a 94. Então, x é igual a 94 dividido por 4, eu descubro que isso corresponde a 23,5% da mesada. Bom, gente, vocês poderiam fazer de outra forma também. Isso aqui é uma forma de se fazer, uma maneira de se fazer. Gente, mais uma questão do Enem. Uma editora pretende fazer uma reimpressão de um de seus livros. A direção da editora sabe que os gastos com papel representam 60% do custo de reimpressão e que as despesas com a gráfica representam os 40% restantes. Dentro da programação da editora, no momento em que ela realizar a reimpressão, o preço do papel e os custos com a gráfica terão sofrido reajustes de 25,9% e 32,5%, respectivamente. O custo para a reimpressão de cada livro dos preços atuais é de R$100. Qual será o custo em real para a reimpressão de cada livro com os reajustes estimados de custo de papel e despesas com a gráfica? Eu tenho um colega que diz que vai responder questões do Enem, quando termina de ler a questão já não sabe mais o que ela está pedindo. Vamos lá. Gente, preste atenção. O custo atual para uma reimpressão é de R$100, se a editora fosse efetuar isso hoje. Então hoje o gasto com papel está dizendo que é 60%. Então vejam só, hoje eu tenho um valor do livro de R$100 e o gasto com papel desses R$100 é 60%, tá, gente? Então assim, dá para fazer até na cabeça, né? 60% de 100
corresponde a R$60. Mas eu monto aqui sempre, tá? É o valor vezes 0,6, que é o valor unitário da porcentagem, que basta você multiplicar. Então eu tenho R$60. Bom, e o gasto com a gráfica é de 40%. Então 0,4 vezes 100, que corresponde a 40%. Vejam só, se isso fosse feito hoje. Só que a editora estima que quando for fazer a reimpressão, vai acontecer o seguinte: o papel terá reajustado em 25% aqui, ó. Olha só, seguindo a ordem que eles aparecem no texto, então essa primeira taxa aqui corresponde ao papel e essa segunda corresponde à gráfica. Então vejam só, se o papel vai ter um reajuste de 25,9%, eu preciso descobrir aqui o fator de aumento. O fator de aumento é 1 mais I e a taxa é 25,9%. Então vejam só, para eu pegar esse valor unitário, eu vou pegar essa vírgula aqui e deslocar duas vezes para a esquerda, porque eu estou dividindo por 100, e tenho 0,259. Então a taxa vai ser 1 mais 0,259, que corresponde a 1,259. É o fator de aumento do papel. Então o papel hoje eu teria um gasto de R$60. Mas como vai ter um reajuste, que eu estou estimando esse reajuste de 25,9%, eu vou multiplicar pelo fator de aumento, então eu teria um gasto de R$ 75,54 com o papel. E a gráfica, gente? A gráfica terá um reajuste, na minha estimativa, de 32,5%. A mesma coisa, tá? O mesmo procedimento desse anterior aqui. Então vamos lá. O fator é 1 mais taxa. A taxa é 32,5%, que corresponde a deslocar vírgula, 1, 2 casas, 0,325. Então fator de aumento adicionando 1, 1,325. Então a gráfica vai ser 1,325 vezes 40. Tá? Porque hoje eu gastaria 40, então, mas teve um aumento de 1,325, certo? Que me dá um total de R$ 53. Então hoje o livro sairia 53 mais 75,54, 128,54. Letra A. Outra do Enem. Uma pessoa possuía um lote com área de 300 metros quadrados. Nele construiu sua casa, utilizando 70% do lote para a construção da residência e o restante para a área de lazer. Posteriormente, adquiriu um novo lote ao lado do de sua casa e, com isso, passou a dispor de um terreno formado pelos dois lotes, cuja área mede 420 metros quadrados. Decidiu então ampliar a casa de tal forma que ela ocupasse no mínimo 60% da área do terreno, sendo o restante destinado à área de lazer. O acréscimo máximo que a região a ser destinada à área de lazer no terreno poderá ter em relação à área que fora utilizada para lazer no lote original em metros quadrados Gente, é o seguinte, inicialmente eu tenho uma área de 300 metros quadrados e nela foi construída uma casa que ocupou desta área 70%. Então olha só, 70% de 300, 3 vezes 7, 21, eu tenho que 210 metros quadrados foi utilizado na construção da casa. Então olha só, neste caso, vocês concordam que a área de lazer, já que 70% foi a casa, corresponde a 30%? 30% de 300 metros quadrados. Olha só, foi adquirido um terreno e agregou-se ao terreno anterior. E quando isso aconteceu, a área total desse terreno passou a ser 420 metros quadrados. E aí a pessoa decidiu ampliar essa casa, passando a ter no mínimo 60% desse terreno. Eu quero saber qual é a área que eu posso ampliar para o lazer. E aí vamos responder, que aí fica mais claro tudo isso que eu estou falando. Assim fica meio que solto. Então vejam só, a área de lazer inicial corresponde a 30% do terreno inicial. Tá? Isso a gente viu aqui. 70% foi destinado para a construção da casa, então 30% de 300 metros quadrados destinou-se à área de lazer. E você calculando 0,3 vezes 390 metros quadrados. Só que essa forma de calcular aqui, numa prova sem calculadora, pode ter gente que gosta de correr desses decimais. Então você pode escrever como deveria ser escrito de fato. 30% de 300. Escrevendo assim, você pode cortar esses dois zeros. Você divide 300 por 100 e aí você tem 3 vezes 30. E 3 vezes 3, 9, eu tenho 90 metros quadrados. Então, no início, eu tinha 90
metros quadrados que foi destinado à área de lazer. Outra forma que você poderia fazer, já que você descobriu que 70% corresponde à casa, então você tem 300 metros quadrados iniciais menos 210 da casa dariam 90 metros quadrados de área de lazer, tá? É uma outra forma também de você chegar nesses 90. Então vejamos, a área de lazer após a aquisição é o seguinte, a questão diz que no mínimo a casa ocupará 60%. Então vamos supor que ela ocupou 60% desse terreno novo. Se ela ocupou 60%, resta para a área de lazer 40%. E 40% da área total é 0,4 vezes 420, que dá 168 metros quadrados. Mas aí você pode escrever dessa forma que fica melhor. Você corta esse zero com esse, tá? Divide por 10 anos. 420 dividido por 10 dá 42. 100 dividido por 10 dá 10. Mas aqui eu ainda posso simplificar esse com esse. Aí eu fico 4 vezes 42 e aí fica fácil, 168 metros quadrados. Então depois que eu tive a aquisição de um outro terreno e agreguei a esse que eu já tinha, eu posso ter esse total aqui de área para a área de lazer. Tá? Só que eu já utilizei 90, então o que é que eu faço? O acréscimo que eu posso ter na área de lazer é de 168, que é calculado do total do terreno novo, menos o que já está construído. Então eu posso agregar à área de lazer 78 metros quadrados. Letra B. Gente, olha essa questão. A gerência de uma loja de eletrônicos organizou em um quadro os dados de venda, quantidade e preço unitário de celulares, impressoras e notebooks de um ano. Ou seja, as vendas de um ano estão aqui nessa tabela. Para o ano seguinte, deseja arrecadar 10% a mais do que foi arrecadado naquele ano anterior, vendendo as mesmas quantidades de cada um desses 3 produtos, mas ajustando apenas o preço do notebook. O preço de venda a ser estabelecido para um notebook para o ano seguinte, em real, deverá ser igual a... Então vamos responder que na medida que a gente for respondendo, a gente vai entendendo melhor. Então vejamos, o quadro atual é o seguinte, vendas do ano atual de celular. Eu tenho que eu vendi 300 celulares a R$300, vendi 90 mil reais de celular. Impressora, 300 impressoras a R$200, foi vendido 60 mil reais de impressoras. E notebook, foram vendidos 200 notebooks a R$900, 180 mil reais. Então nesse ano aqui foi vendido 330 mil reais. O ano que vem eu quero vender 330 mil reais mais 10%, mas vendendo as mesmas quantidades. Então eu só quero mexer no preço do notebook, só quero reajustar os notebooks. Vejamos, a situação é a seguinte, vendas com aumento. 330 mil, eu quero aumentar 10%. O fator de aumento de 10%, o seu valor unitário é 0,1, tá? Você já sabe disso. Somando com 1 dá 1,1. Então, multiplicando aqui, eu descubro que eu quero vender 363 mil no próximo ano. E vender 363 mil significa dizer que você quer vender 33 mil reais a mais nesse ano seguinte. 363 mil, que é o pretendido, menos o que você vendeu no ano anterior, 33 mil. Só que esses 33 mil, ele vai ser jogado para os notebooks, porque eu só quero reajustar os notebooks. Aí eu pego 33 mil e divido por 200 notebooks. Lembra que as quantidades são fixas. Eu vou trabalhar com as mesmas quantidades. O que eu tenho que reajustar são os valores dos notebooks. Então, esses 33 mil eu vou distribuir para 200 notebooks. Então, fazendo essa divisão, eu corto, tá? Esses 2 zeros com esses 2 zeros aqui. 330 dividido por 2. Cada notebook vai sofrer um aumento de R$165. Bom, se o valor unitário é 900, basta eu somar agora 900 reais mais 165. Então, eu tenho que vender. Ele vai passar a custar, no ano seguinte, R$1.065, letra D. Mais uma do Enem. A conta de telefone de uma loja foi, nesse mês, de R$200. O valor da assinatura mensal, já incluso na conta, é de R$40, o qual dá direito a realizar uma quantidade limitada de ligações locais para telefones fixos. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja,
são feitas somente ligações locais, tanto para telefones fixos quanto para celulares. Para reduzir os custos, o gerente planeja para o próximo mês uma conta de telefone com valor de R$ 80 apenas. Vejam, eram 200, pagou 200, quer pagar apenas R$ 80 na conta. Para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gastos em ligações para celulares nesta loja deverá ser de... Vamos lá, vamos responder que respondendo a gente vai entendendo. Gasto inicial com celular. Vejam só, se a conta foi R$ 200 e você paga uma assinatura de R$ 40, significa que o seu gasto com celular foi 200 menos 40, R$ 160. E eu quero gastar no próximo mês R$ 80 na conta. Então, gasto com celular após a redução vai ser, bom, se eu quero pagar R$ 80 e 40 é da assinatura, eu só quero ter um gasto com celular de R$ 40. Então podemos pensar o seguinte, eu tenho R$ 160, que foi o gasto com celular, menos X% de 160, vai dar 40. Pronto, é assim que eu monto o meu raciocínio. E aí eu tenho, corta aqui esse zero com esse zero, eu tenho 16x, porque 16 vezes x, 16x sobre 10. E aí minha expressão toda fica 160 menos 16x sobre 10 é igual a 40. Bom, eu vou escrever 160, 1.600 sobre 10, porque aí eu tenho denominadores iguais para fazer a operação. No final das contas, o que a gente fez foi calcular o MMC, tá? Ou então faz aquele cruzamento que a gente já sabe fazer. Esse vezes esse, que vai dar 1.600, e 16x vezes 1, que dá 16x. Aí você conserva o sinal e multiplica o denominador pelo outro denominador. 10 vezes 1, 10. E aí fica a critério. Vocês fazem como vocês acharem melhor. Bom, resolvendo isso aqui, eu tenho que 1.600 menos 16x sobre 10 é igual a 40. Bom, 1.600 menos 16x, aí eu pego esse 10 aqui e multiplico por 40, dá 400. 1.600 menos 400, e aí eu passo esse 400 para cá e isolo x do outro lado. É igual a 16x. X é igual a 1.200 dividido por 16. Aí eu acho que corresponde a 75% a redução que eu tenho que fazer na conta de telefone para celulares, para eu poder gastar apenas R$ 80. Beleza? Vocês poderiam fazer também uma regra de 3, gente, para resolver essa questão. Preste atenção. Eu gastei R$ 160 com celular no mês passado, que corresponde a 100%. Então eu só quero gastar desses 160, eu só quero gastar R$ 40. Então ele representa quantos por cento? E aí, resolvendo a regra de 3, eu faço o seguinte, 160 vezes x, 160x, e 40 vezes 100. 160x é igual a 4.000, 40 vezes 100, 4.000. E x é igual a 4.000 dividido por 160. Aí eu corto esse zero com esse daqui, eu tenho 400 dividido por 16. Aí olha como eu montei, 400 não é 4 vezes 100? Tá, por que eu fiz isso? Porque eu fazendo isso, eu posso simplificar esse 4 com esse 16. 4 por 4 dá 1 e 16 por 4 dá 4. Então fica 100 dividido por 4. Olha só, 100 dividido por 4. E dá 25. Horas, mas não é 25 a resposta. A gente viu que é 75. Vejam só, vamos entender. 40% é o que eu desejo pagar. Eu desejo pagar 40% de celular. E o que eu não desejo pagar é justamente 100% menos esses 25% que dão 75%. Então, letra E. Outra questão do Enem, galera. Deseja-se comprar determinado produto e, após uma pesquisa de preços, o produto foi encontrado em 5 lojas diferentes a preços variados. Loja 1. Esse produto tem 20% de desconto e equivale a R$ 720 e tem um frete de R$ 70. Loja 2. O produto tem um desconto de 20% que equivale a R$ 740, tem R$ 50 de frete. Loja 3. 20% de desconto equivale a R$ 760 e tem um frete de R$ 80. Loja 4. 15% de desconto equivale a R$ 710 e R$ 10 de frete. E loja 5, 15% de desconto que equivale a R$ 690 sem custo de frete. O produto foi comprado na loja que apresentou o menor preço total. O produto foi adquirido na loja. Então vejam só, gente. Vamos analisar loja a loja. Essa questão não é difícil, ela é cansativa. Então vamos ver o que acontece na loja 1. Loja 1 tem 20% de desconto. Então esses 20% de desconto que foi calculado sobre o produto deu R$ 720. Então 0,2P, P é o produto. Então 0,2 vezes P é igual a 720. Então o produto
custou o seguinte, 720 dividido por 0,2. E aí eu prefiro dividir 7.200 por 2. O que foi que eu fiz? Eu multipliquei aqui embaixo por 10 e aqui em cima por 10. Então fica melhor de dividir, até na cabeça você faz essa divisão aqui, que corresponde a 3.600. Então esse produto na loja 1 corresponde a R$ 3.600. Só que você não vai pagar 3.600, você vai pagar o seguinte, 3.600 menos 720, que é o desconto. Então na loja 1 você vai pagar 2.880 no produto, mas o frete de R$ 70, então o preço total vai sair a 2.950, certo? Vamos ver agora a loja 2. Também tem um desconto de 20% do produto. Então eu quero calcular o valor do produto e eu sei que se eu calcular 20% do produto dá 740. Então basta eu dividir 740 por 0,2, que eu não vou fazer essa divisão, eu vou preferir dividir 7.400 por 2, e aí eu tenho 3.700. Só que eu não pago 3.700, eu pago 3.700 menos 740, que é o desconto, então eu pago 2.960. E aí 2.960 mais R$50, que é o frete da loja 2, dá 3.010. Então por enquanto está sendo vantajoso na loja 1. Vamos ver a loja 3? A mesma coisa, o produto tem 20% de desconto. Então se eu calcular 20% desse produto, corresponde a 760. Então o valor do produto é 760 dividido por 0,2, e aqui você já sabe o que a gente está fazendo. Multiplica aqui por 10 e aqui por 10, 7.600 dividido por 2. Então nessa loja o produto custa 3.800, só que eu paguei quanto? 3.800 menos 760, que é o desconto, 3.040. Só que o frete dessa loja é 80, então 3.040 mais 80, 3.120. E aí eu observo que ainda eu tenho vantagem na loja 1. Loja 4. Agora o desconto é de 15%. 15% do valor do produto dá R$710, veja lá. E aí eu tenho que P é igual a 710 dividido por 0,15. Eu posso multiplicar embaixo por 100, porque eu fujo desse decimal por uma, duas casas. E formo 15. E em cima 710 vezes 15 dá 71.000. E essa divisão, gente, se vocês fizerem, dá 4.733,33 centavos. Valor do produto, só que você paga esse valor menos o frete dessa loja, que é 710, loja 4. E aí você paga 4.023,33. Bom, o total é 4.023,33 mais R$10 do frete, que dá 4.033,33 centavos. Continua a loja 1 sendo mais vantajoso a compra. A loja 5 também corresponde a 15% de desconto. Então 15% de P é igual a 690. P é igual a 690 dividido por 0,15. Aqui eu vou fazer o mesmo processo, multiplicar por 100 embaixo e 100 em cima. Então eu tenho 69.000 dividido por 15, que corresponde a 4.600. 4.600 não foi o que eu paguei, porque eu tiro o desconto. 4.600 menos 690 é igual a 3.910. E o preço total é 3.910, porque não tem frete nessa loja. Então concluímos que o produto foi comprado na loja 1, onde apresenta o menor preço total. Resposta letra A.